Olá pessoal, boa noite, amém? Vamos voltar às nossas aulas agora, normais, cada lição agora, tá bom? Lição 9, tá? Abre aí sua revista, lição 9, Neemias, jejum e oração. Lição 9, o que nós vamos aprender é justamente encontrar a chave da restauração. O que esse homem, o que Neemias fez, que chave ele usou para restaurar, certo? Primeiro tópico, a volta do cativeiro na Babilônia se deu em 3 etapas. Primeira etapa aconteceu em 609 a.C. Foi a primeira leva, né, de pessoas para o cativeiro. O rei da Babilônia levou aí os seus reféns de Jerusalém e entre eles estava Daniel. Estudamos, né, 3 semanas sobre Daniel, campanha de Daniel, então nós vimos isso aí. Então, Daniel, ele foi no primeiro grupo de cativos para a Babilônia, tá? 609 a.C. O que acontece? Dessa primeira etapa para a segunda, passaram-se 12 anos. A segunda etapa, em 597 a.C., levou a liderança cívica, militares e religiosos, que incluiu aí o profeta Ezequiel, tá bom? O que foi da primeira vez, continuou. Essa segunda etapa, eles se encontraram lá. Vamos lá. Da segunda para a terceira etapa, passaram-se 11 anos. Isso já em 586 a.C., a cidade foi devastada. O templo foi destruído. Se você verificar toda essa história de quando Nabucodonosor começou a levar o povo cativo, pode ver que na última etapa, na última ida do pessoal para a Babilônia, foi o tempo de destruição. Roubaram todos os utensílios do templo, destruíram o templo, devastou, acabou com a cidade. Quem presenciou? Jeremias. Ele viu tudo. Tudo desmoronou, tudo acabou, tudo foi roubado. Jeremias presenciou essa última etapa. Passaram-se 70 anos, então o Império Babilônico caiu, tá? Diante dos persas. E o que acontece? O imperador Ciro decretou a restauração do templo em Jerusalém. Quando o Império Babilônico caiu, vocês lembram, na história de Daniel, passaram-se muitos anos. Foram 4 reinados. Tá? Se você voltar na história de Daniel, no livro de Daniel, e ver ele todinho, ler ele todo, acredito que vocês leram nessa campanha, vocês vão ver, o último reinado foi de Ciro. E foi justamente Ciro que decretou a restauração do templo de Jerusalém. Tanto que fala lá do libertador, Ciro, o libertador. Ok? Então, ele decretou a restauração do templo de Jerusalém. Aí o que acontece? Em 1537, voltaram Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, para reedificar o templo. Eles voltaram para Jerusalém e falaram, vamos reedificar o templo. Quem foi Zorobabel? Foi um líder, sim, ele teve papel muito importante no retorno dos judeus lá do exílio, certo? Esse Josué não é o Josué sucessor de Moisés, tá bom? Esse Josué aqui, ele é filho de Josadaque, que é o sumo sacerdote, tá? Então, esse Josué, nós estamos estudando agora aqui no livro de Neemias, tá bom? Não é o Josué sucessor de Moisés. Esse é filho de Josadaque.
Aquele Josué, que foi sucessor de Moisés, ele é filho de Num, tá bom? Vamos lá. Depois de Zorobabel e Josué, veio Esdras. Ele veio para ensinar a lei. O povo não tinha ido cativo, tinha que aprender as coisas da Babilônia, né? Os estudos da Babilônia, tudo. As leis da Babilônia, lá do cativeiro. Esdras veio e retomou o estudo, o ensino da lei de Deus para com o povo que estava voltando do cativeiro. Certo? Ele introduziu de novo o estudo da lei. Em seguida vem Neemias, 445 a.C., reedificando os muros de Jerusalém. Você conhece o livro de Neemias? Se não conhece, vamos conhecer agora. Um motivo muito bom para você estar lendo o livro de Neemias. Não é grande, muito interessante, muito bom. Tá? Neemias, ele chega para reedificar os muros. Só que quando ele ficou sabendo da destruição dos muros de Jerusalém, de toda a cidade, de todo o seu povo, ele não se precipitou. Nós vamos ver isso na frente. Ele orou antes. Aconteceu sobre a oração intensa de grandes líderes. Quando chegou no tempo de Neemias, 445 a.C., com certeza, só aconteceu o que aconteceu. Deus usou Neemias como usou, como está na palavra, como nós verificamos na palavra, testificamos na palavra, a realidade bíblica. Porque outras pessoas intercederam, oraram para que acontecesse. Primeiro caso, Daniel. Eu quero que você pegue sua revista e vá lá na página, acredito, lá pelo 53, que deve ter na sua revista, página 53, por aí. Justamente na volta do cativeiro, primeiro tópico, onde ele fala aí, onde ele separa, primeiro, Daniel, até chegar Neemias. Vamos lá. Aconteceu por causa das intercessões, das orações de líderes espirituais. E o primeiro é Daniel, certo? Você pode verificar na sua revista que em Daniel ele orava quando precisava de iluminação, quando precisava de entendimento. Estava lá Daniel orando. Quando ele se reservava a orar todos os dias. Quando estava atento às promessas, ele orava quando estava atento às promessas, o projeto de Deus, certo? Que estava revelado na Escritura. Outra coisa, orava jejuando. Ele orava jejuando, isso em sinal de dependência de Deus. Então, jejuar era sinal de dependência de Deus. Era não, é, né? É sinal de dependência de Deus. Depois de Daniel vem Jeremias, certo? Jeremias tinha ali diálogos contínuos com o Senhor, dialogava muito com o Pai, certo? Dialogava muito com Deus, e você vai ver isso no livro de Jeremias, ali a partir do capítulo 12, há muita conversa entre Jeremias e Deus, tá? Depois vem Esdras, lembra que ele veio para ensinar, para reimplantar, né? A lei de Deus para aquele povo que estava voltando do cativeiro. Ok? Esdras, é interessante que está na sua revista, e você pode verificar que Esdras orou com tanto fervor que provocou arrependimento e restauração entre os seus patrícios. Olha só, a oração dele foi com tanto fervor que gerou nos outros, gerou nos patriotas, nos seus amigos, nos seus irmãos, né? Arrependimento. Arrependimento. Que coisa maravilhosa. A sua oração gerar arrependimento no coração de outras pessoas. Plano de Deus. Plano de Deus. Depois de Esdras vem Neemias. Justamente a gente está
estudando agora, e é um homem de ação, lutava na oração antes de agir. Isso é interessante, porque ele não se precipitava, né? Ele agia, primeira coisa, onde que ele agia? No espiritual. É como se ele ganhasse a luta no espiritual, primeiro no espiritual, para depois ganhar no terreno, no secular, certo? Na sua vida terrena, certo? Neemias ajudava o povo que estava voltando do cativeiro, isso que ele estava fazendo, certo? Ele não cobrava do povo o sustento que normalmente deveria receber como governador. Ele tinha que receber quantias em dinheiro, só que ele não cobrava do povo. Até ajudava no sustento de outras pessoas, de muitas pessoas, mas ele não cobrava. No segundo tópico, a oração de Neemias, como ele fazia, como ele procurava Deus, como ele virou a chave da restauração? Orando muito. Olha só. E tem uma observação interessante que você pode sublinhar, tá? Ou anotar, você quer anotar na sua revista, anote aí. Uma observação importante, quando Neemias teve notícia de Jerusalém, e ele não tomou providência precipitada nenhuma, ele foi orar e orou por um bom tempo. Agora, por quanto tempo ele orou? Por quanto tempo? Isso nós vamos saber agora. Abre lá agora a sua Bíblia em Neemias, livro de Neemias. Certinho? Neemias, vamos lá, Neemias capítulo 1. Muito bem. Neemias capítulo 1, verso 1. Olha só, vamos descobrir agora quanto tempo ele orou quando ele ficou sabendo da queda dos muros de Jerusalém, da destruição, tudo, que ele sentou e chorou. Ele não se desesperou, ele não deixou o rei, onde ele trabalhava, onde ele servia, e foi embora. Não. Olha só. Capítulo 1, verso 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês que os leu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Certo? Capítulo 1, verso 1. Agora vai lá no 2, versículo 1. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde. Quando ele soube, ele orou 4 meses. Ele buscou o Senhor 4 meses, para depois então ver o que ia fazer. Qual era a direção de Deus para aquilo. O que ele tinha que fazer diante de tal situação, em que a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos. O que ele ia fazer agora? Ele orou, certo? Ele orou um bom tempo, orou 4 meses, ele não se precipitou. Jejum, muitos têm dificuldade com isso. Alguns acham que não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Outros não conseguem fazer, não é? Não dá importância. Mas o jejum, tanto de Neemias como o de Daniel, expressava sincera humilhação diante do Senhor. O jejum, ele expressa a humilhação diante de Deus. No antigo Oriente Médio, geralmente estava acompanhado de vestir saco, pano de saco, vestes de saco, e se assentar no chão. Essa expressão
de humilhação, de estar diante de Deus se humilhando. Os ninivitas, eles obrigaram até os animais a jejuar. Eles fazendo isso com os animais, era como se provasse mais ainda o seu arrependimento, que o seu arrependimento era sincero, que toda a sua casa estava em jejum, até os animais. Certo? Então, jejum tem valor sim, importante sim, expressa a sua humildade diante de Deus. Você se humilha diante do Senhor quando você faz jejum. Olha só, o jejum, ele nunca podia ser uma maneira de tentar manipular Deus ou até os homens, certo? Mas era algo sincero, era algo de arrependimento. O jejum no Novo Testamento era e é uma prática voluntária, mas ela é aceita. Eu quero que vamos ver isso em Mateus 6. Mateus 6, vamos lá. Versículo 17. Mateus 6, verso 17. Olha só. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Bom, se estamos afirmando que o que nos vê em secreto é que vai nos dar recompensa, então isso é aceito. O jejum é aceito. Mas é uma prática voluntária. Eu preciso fazer. Não uma obrigação. O Senhor, no Novo Testamento, não te dá uma obrigação. Mas tenha certeza que se for voluntário, for de coração, for de vontade sua, de desejo seu, fazer um jejum, se humilhar diante do Pai, com certeza vai ter resposta, porque a Bíblia acabou de falar isso. O Senhor que te vê em secreto te recompensará. Isso é fato agora, não tem mais nem o que questionar. Mas mesmo assim, vamos lá em Atos 13, vamos ver. Atos 13, verso 2. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Quando estava orando e jejuando, o Espírito Santo disse. O Senhor estava falando com aquele povo. O Senhor começou a se mover, não só pela oração, mas porque também havia um jejum ali no meio do pessoal, né? Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu estou chamando. Temos resposta também com relação ao jejum. Amém? Várias virtudes de Neemias com respeito à oração. Lembrando que nós estamos aprendendo aqui qual é a chave da restauração? Oração, jejum. Da revista de vocês, podem ver no segundo tópico, a oração de Neemias, tá? Tem lá onde fala das atitudes de Neemias. Tem 6 estudos, mas eu separei um. Identificou-se com o pecado, identificou-se com o povo pecador. Todos os nossos estudos deste livro, desta revista, está sempre levando ao arrependimento, ao reconhecimento do pecado e à intercessão por um povo pecador. Todos. A chave da restauração: oração, jejum, intercessão. Intercessão. Então, Neemias também se identificou com o povo pecador. Certinho? No tópico 3, os frutos
da oração, os frutos desta oração, os frutos da oração de Neemias, o fruto da sua oração. Vamos ver? Deus concedeu a Neemias o privilégio de participar da resposta à sua oração. Como? Lá em Mateus, tem esse seguinte versículo. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o que acontece? Neemias ficou sabendo dos muros da cidade de Jerusalém. Deus usou Neemias? Com certeza, Deus usou Neemias. Mas antes de Deus usá-lo, ele não teve que orar? Ele não teve que interceder? Senhor, ajuda, porque só eu lá não vou fazer nada. Só eu, Neemias pensou, só eu não vou fazer nada. É preciso companheiros para levantar os muros de Jerusalém, para reedificar os muros. É preciso de pessoas, é preciso de trabalhadores. O Senhor tem o chamado para reerguer os muros, para reedificar os muros, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, para restaurar algo. Então, manda os trabalhadores. Então, ao receber o incentivo, quando os discípulos ouviram isso, lá no livro de Mateus, eles ouviram isso e eles foram enviados. Eles mesmos, eles receberam o incentivo e foram evangelizar. Certo? O ministério de Neemias ajudou outros. Ajudou muitos outros. Foi por quê? Por que o ministério de Neemias ajudou outro? Porque foi sob a orientação do Senhor. Estava sob a orientação do Senhor. O Senhor deu toda a direção. Com certeza, o ministério de Neemias ajudou outro. E se você está na orientação do Senhor, com certeza, você vai ajudar outros. Tá? Ninguém trabalha sozinho. Ninguém vai para a lavoura sozinho. Ok? Então, devido à cooperação de todos na construção do muro, como diz lá em Neemias 3, todos foram ajudados. A renovação das ofertas que permitiu que os sacerdotes e levitas cumprissem seus deveres. Tinha ofertas, precisava comprar alguma coisa. Tinha ofertas restauradas, renovadas, e permitiu que os sacerdotes e levitas cumprissem com os deveres deles, certo? Uma coisa que eu quero que você sublinhe ou escreva para ficar na mente, isso agora, ó. Na oração, percebe-se o caráter e as qualidades da pessoa. É bem de pensar, de refletir. Na oração, percebe-se o caráter e a qualidade da pessoa. Você já prestou atenção na sua oração, não é na oração dos outros, é na sua? Como está sendo feito? A oração é reveladora com relação ao coração do homem. Vamos observar as preces do fariseu e do publicano? Vamos lá em Lucas 18. Olha a diferença dessas duas preces. Lucas 18, verso 9. Olha só. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos, publicano. Tá? O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, e jejum 2 vezes por semana, e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Olha só o que ele fala: pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem
e não outro que voltou para casa em paz. Viu a diferença aí das preces? Um diz, ainda bem que eu não sou igual a fulano, ainda bem que eu não sou igual a esse aqui. Enquanto que o outro, o Senhor me perdoa. Senhor, eu não sou digno. Esse foi para casa em paz. Viu a diferença? Muito bem. A intercessão, e a gente está vendo sobre a intercessão, todas essas lições. A intercessão e o exemplo dele, de Neemias, fortaleceram o espírito dos que estavam voltando a Jerusalém, incentivando cada um a retomar seu lugar nos propósitos, nos projetos de Deus. Então, a intercessão ajuda aquele que está desmotivado, aquele que está afadigado, está triste, a retornar, a voltar para os planos do Senhor, a voltar para os projetos do Senhor e realizar. Certo? Eu quero que você reflita aí, nessa frase. Como um homem ora, assim ele é. Eu quero que você reflita nessa frase e analise a sua oração. Como ela está sendo feita? Ela está definindo o teu caráter? Pergunto, como é a sua oração? Precisa restaurar relacionamentos? Relacionamento dentro de casa, relacionamento na igreja, relacionamento no trabalho, relacionamento no casamento? Precisa restaurar esses relacionamentos? Pensa, analisa. Olha só como está a sua oração. Vamos lá. Quem restaurou o quê? Nesse estudo nosso. Lembra de Zorobabel que eu comentei? Zorobabel restaurou o altar e templo. Ageu e Zacarias animaram aquela geração a completar a obra. Ou seja, animou ele, vamos continuar. Não para não, a obra do Senhor não para não, vamos. Animar aquele povo. Esdras chegou com seu ensino, trazendo o povo de volta à lei do Senhor. Porque aquele povo tinha esquecido da lei, não praticava a lei do Senhor na Babilônia. Mas quando retornou, aí entra Esdras, reensinando, né? Esclarecendo, voltou a ensinar a lei de Deus. E Neemias, que reedificou as muralhas e reformou a sociedade judaica. Então, quem restaurou o quê? Isso aqui não tem na sua revista, tá? Então, você dá uma pausa no vídeo e faz sua anotação, tá bom? Nós vamos agora orar, amém? Curve sua cabeça. Nós vamos orar. Analisa sua oração. Pensa. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Nós te bendizemos porque o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder. Obrigado pela tua maravilha. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Nós te louvamos, nós te glorificamos, te exaltamos porque tu és Senhor. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Tu és o caminho, tu és a videira verdadeira, meu Pai. Tu és a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, meu Deus, é maravilhoso. Oh, Jesus, tu és o Senhor das nossas vidas. Nós te adoramos, nós te glorificamos, papai. Toda honra e toda glória a ti, papai. O Senhor que é o desejado das nações. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor venha ouvir nossa oração, que o Senhor venha nos socorrer, aquilo que nós precisamos e necessitamos. Só o Senhor pode fazer, Pai. Só o Senhor pode fazer, Deus. Paizinho querido, olha para nós, perdoa nossos pecados, perdoa nossa iniquidade. Ai, lança fora todas as nossas mazelas, todos os nossos erros, pecados e imundícias. Pai, a nossa iniquidade, aquilo que eu sei que é errado, mas eu não consigo largar, eu largo, porque já virou normal, já é normal.
Oh, Pai, nos mostra, Senhor, a nossa realidade diante do Senhor. Nos mostra, Senhor, a nossa realidade diante do Senhor. Pai, nos perdoa. Perdoa nossa nação, perdoa o nosso Brasil. Perdoa, Senhor Jesus, porque muitas vezes sim temos negligenciado a palavra, negligenciado a oração. Negligenciamos, Senhor, a falta de perdão. O perdão, Senhor, que nós deixamos passar assim. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Pai, aqueles que os médicos já disseram assim, não pode levar para casa. Pai, restaura a saúde. Em nome do Senhor Jesus, restaura casamentos. Restaura, Senhor, os relacionamentos, Deus. Aliança quebrada, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ver onde está o erro e venhamos corrigir. Em nome do Senhor Jesus. Pai, aquilo que tem machucado, tem angustiado o coração. Espírito Santo de Deus, coloca a tua mão, Pai. E tira, Pai, toda dor, toda angústia. Que teus filhos liberem o perdão necessário para que possa ter paz. Para que possa viver em paz. Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor permaneça em todo o tempo em nossas vidas. Nos ajude a orar, nos ensine a orar, Pai. Nos ensine a orar, nos ensine, meu Deus, a chegar diante do Senhor com humildade. Em nome de Jesus. Declarando, Senhor, o teu poder e o teu mover em nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe e até a próxima aula. Amém?